no líquido. Como identificar e conduzir um parto vaginal? E aí, não vai dar tempo de levar para o hospital. Você avaliou toda a cena, não vai dar tempo. O que você vai fazer? Então, você vai saber agora. Primeira coisa que você vai identificar no trabalho de parto é se tem contração uterina regular. Se tem contração regular, é o quê, gente? É uma contração que vem e vai com intervalo menor que 4 minutos. Você vai medir isso com a ajuda do aplicativo chamado contrações. Essa contração, ela vai durar em torno de 20 a 40 segundos. Então, se ela está durando muito mais do que isso, às vezes não é uma contração. Às vezes ela está com tônus aumentado, ou está com alguma dor e que não necessariamente é a contração do trabalho de parto. Ou se é muito menos que isso também, não vai modificar o colo. Então, a contração ritmada é que vai dizer que a gente está na fase ativa do trabalho de parto. Então, se eu tenho contração que veio uma, passou 10 minutos, veio outra, veio 15 minutos, veio outra, veio 5 minutos, veio outra, veio 20 minutos, veio outra, são contrações irregulares. Essas contrações não mudam o colo. Aí, às vezes, a paciente fala assim para mim, né? Essa noite mesmo a paciente falou para mim, assim, eu tô sentindo dor tem 2 dias já, eu tô em trabalho de parto tem 2 dias, mas ela não estava em trabalho de parto. Porque essas contrações irregulares não são trabalho de parto. Isso são pródromos do trabalho de parto. Tem mulher que vai ter esses pródromos que vai durar semanas, tem mulher que vai durar dias, tem mulher que vai durar meses. Eu tive uma paciente que ficou 4 meses tendo contrações de pródromos de trabalho de parto. Que à noite começava a contração, aí não ritmava, aí sumia, aí ela dormia, aí depois voltava no outro dia, todo dia à noite. E por que é à noite, gente? Por quê? À noite é porque tem liberação natural, fisiológica de ocitocina. Então, à noite a mulher relaxa, descansa, o ambiente fica mais silencioso, mais escurecido, ambiente de penumbra. São locais favoráveis para a liberação de ocitocina. Ocitocina, ela libera com relaxamento. É tanto que eu falo isso muito para minhas pacientes. A ocitocina é o mesmo hormônio do amor que a gente libera quando está tendo uma relação sexual. Então, imagina que você preparou um clima, um ambiente escurecido, fez lá toda aquela coisa com o marido, com seu parceiro, e aí o telefone tocou. Quando o telefone toca e você atende, você cortou o clima. Então, interrompe. Depois, quando vai começar, tem que começar tudo de novo. Por isso que eu oriento minhas pacientes a monitorarem as contrações em casa e só ir para o hospital quando tiver realmente com contração próxima, contração efetiva, que é a contração de 4 em 4 minutos ou menos tempo entre elas. Porque aí sim são contrações que modificam o colo. Porque se você for antes, você só vai atrasar o processo, porque vai mudar o clima e aquele clima não vai ser favorável. Então, se você está na dúvida se a mulher está realmente em trabalho de parto ativo, se tem que levar ou não para o hospital, conte as contrações. O próprio aplicativo que eu estou falando para vocês, ele diz para você, vá para o hospital. Se ele falar vá para o hospital, é a hora de ir para o hospital. Se ele não falar vá para o hospital, não está na hora ainda. Isso pode durar alguns dias, né? Então, geralmente a gente conta durante 10 minutos, que é a dinâmica uterina. Quantas contrações teve, quanto tempo durou em 10 minutos. Você faz isso no aplicativo, não precisa ficar contando no relógio. O colo uterino, ele vai mudando conforme a evolução do trabalho de parto. A mulher que nunca teve filho ou que está tendo filho pela primeira vez, o colo é grosso. Primeiro ele vai ter que afinar para depois abrir. Então isso demora muito mais tempo. A mulher que já teve filho, ele vai afinar e abrir ao mesmo tempo. Por isso que a dilatação acontece mais rápido. Então se é uma mulher que já teve 2 filhos, um filho anterior, o trabalho de parto tende a evoluir mais rápido. Não é uma regra, mas tende a evoluir mais rápido. Mas eu falo muito que o parto ele acontece entre as orelhas, né? Ele acontece na cabeça. Quanto mais essa mulher estiver tranquila, não estiver ansiosa, ela entender o processo, né? Isso vai acontecer mais rápido, de forma menos dolorosa. Então, quanto mais ela estiver tranquila com o processo, menos ansiosa, melhor vai ser o processo. Por isso que a gente precisa orientar a mulher desses sinais e o que é normal e o que não é normal, porque daí ela vai para o hospital na hora certa e a coisa evolui muito mais rápido. A apresentação fetal é a parte que se apresenta, é a parte que está em contato com o estreito superior da pelve. Quando a gente faz o toque, a gente entra aqui via vaginal e toca para ver a altura do bebê, para ver a apresentação, para ver a dilatação, para ver a descida, né? Então a gente observa isso no toque. Mas na palpação, manobra de Leopold, a gente já consegue ver se a apresentação é cefálica, se aqui eu sinto cabeça ou se eu sinto bumbum. O bumbum é mais molinha, a cabeça é mais durinha, mais redondinha. A maior parte dos partos é a apresentação cefálica, né? Pode ter pélvica e pode ter córmica transversa, que é aquele bebê que está atravessado.
Pode nascer de parto pélvico? Pode, gente. É um parto mais complicado, mas pode nascer de parto pélvico, sim. Então, o bebê pode nascer de bumbum ao invés de nascer de cabeça. A melhor posição para nascer de parto pélvico é mesmo 4 apoios, que aí ele desprende de forma muito mais tranquila. A apresentação córnica, a gente toca o ossinho da escápula, a gente toca o ombrinho do neném, né? Quando você vai tocar, você não sente nem cabeça nem bumbum, você sente o ombrinho do bebê. Esse não nasce. Esse daí, ou você tem que fazer a manobra de versão externa, que é virar ele para a posição cefálica, ou tem que fazer uma cesariana, porque ele não consegue nascer de ombro. Ou ele nasce de cabeça, ou ele nasce de bumbum. De ombro não dá. Mas ainda bem que essa é a menos frequente, né? A apresentação cefálica defletida. O bebê, para nascer, ele faz deflexão da cabeça. A gente tem a pelve aqui em cima, onde ela é lateral aqui em cima, e aqui embaixo ela é assim. Então, o bebê precisa girar. Ele vem com a orelhinha para o lado, a orelhinha para o outro aqui, encaixa aqui em cima. E depois ele precisa girar e descer para ele passar lá embaixo. Então, ele vem com a cabeça fletida. E daí ele vai fazer esse movimento para desprender. Quando ele vem com a apresentação já defletida, é um parto que acontece mais demorado. Porque ao invés de ele estar assim e fazer isso aqui para nascer, ele já começa assim, ele já encaixa assim lá na pelve. Então, além de ser mais difícil ele descer, quando a gente toca o rostinho do bebê. O rostinho do bebê fica ali em contato, em pressão com o colo. Então, pode ser que ele tenha edema de face fetal. Então, são partos mais complicados, que geralmente indica-se cesariana, mesmo ele estando cefálico, devido à posição que ele desceu. É igual quando tem assinclitismo, a cabeça tem que encaixar dentro do osso, aqui no meio do osso. Se ela encaixa batendo no osso, o bebê não consegue descer. Aí, por assinclitismo, ele não nasce, né? Então, aqui é quando acontece a deflexão de terceiro grau e ele nasce. Eu já peguei alguns que nasceram assim, de deflexão, que eu toquei, eu senti o rosto, mas ele desceu muito rápido, não deu tempo de mandar para cesárea e nasceu de parto normal. Então, às vezes acontece. Mas é um parto mais difícil, mais laborioso e com maior risco para o bebê, maior risco de distócia. A situação do bebê pode ser longitudinal, quando ele está cabeça para baixo, bumbum para cima, ou bumbum para baixo, cabeça para cima, mas ele está longitudinal. Ele nasce. Quando ele está transverso, oblíquo, ele não nasce, que ele está atravessado. Aí ele não nasce, que é bumbum do lado e cabeça do outro, né? Então, nessa posição não dá para nascer. Então, a posição mais comum é dorso à esquerda, ou dorso à direita, a segunda mais comum, mas com a apresentação cefálica. Frequência cardíaca fetal. Quando a gente monitora o batimento do bebê, a frequência cardíaca é entre 110 a 160. Ali está 120, mas novas literaturas já trazem 110 a 160. Então, essa frequência cardíaca é como a gente conversa com o bebê. Então, como é que a gente sabe se o bebê está bem ou não? A partir do BCF. A gente ausculta o BCF e ele vai dizer pra gente se ele tá bem ou não, né? Até brinca assim, ele fala, tô bem, tô bem, tô bem. Quando ele tá batendo o coraçãozinho entre 110 e 160, que é o ritmo cardíaco esperado pro bebê. Plano de Delis é a descida do bebê em relação às espinhas isquiáticas. Então, ele vai descendo cada vez mais. Quanto mais alto, mais para cima da espinha ele tá. Mais para baixo, ele tá mais perto de nascer, que é quando a gente já toca e sente a cabecinha ali embaixo. Então, a gente precisa de liberação de ocitocina, a gente precisa da queda de progesterona, a gente precisa de elevação do estrogênio, o aumento das prostaglandinas, tudo isso para desencadear o trabalho de parto. Durante a gestação, a placenta produz muita progesterona. A progesterona, ela compete pelo mesmo receptor da ocitocina, que é a que desencadeia o trabalho de parto. Conforme vai chegando o final da gestação, a placenta vai produzindo menos ocitocina e menos progesterona. E daí o receptor de ocitocina vai se ligar. E daí ele consegue desencadear o trabalho de parto, porque o receptor é o mesmo. Enquanto ele está preenchido de progesterona, ele não consegue entrar em trabalho de parto. A partir do momento que diminui a progesterona, aumenta a prostaglandina e aumenta a ocitocina, o receptor se liga e o trabalho de parto se desencadeia. A fase latente, essa fase inicial do trabalho de parto, é o falso trabalho de parto, que às vezes sai o tampão mucoso, uma melequinha pela vagina, até um sanguinho, e não é trabalho de parto ainda. Então, nesse momento, a mulher precisa ficar em casa. Por isso que a gente não interna com dilatação menor do que 4 centímetros. Por isso que a gente não interna com contração em intervalo menor do que 4 em 4 minutos. E às vezes as pacientes ficam bravas. Já fui no hospital não sei quantas vezes, mandaram voltar. Mandaram voltar porque você está na fase latente, você não está na fase de internação.
Então é importante a gente saber disso e orientar a nossa paciente sobre isso. E aí, Lídia, como que é a fase ativa? Como é que a gente avalia? Fica ligadinho aí que a gente vai falar no próximo módulo.